Olá, eu sou o Bruno Câmara, biomédico, criador do blog Biomedicina Padrão, e hoje eu vim trazer esse tema aqui muito pedido por vocês. Recentemente eu recebi uma mensagem lá no Instagram pedindo, e é um tema bastante interessante que gera dúvidas e que muitas pessoas possuem esses gráficos nos laudos lá do hemograma e não sabem interpretar. Então eu vim trazer aqui essa aula com esse tema para vocês. Bom, no hemograma, né, para a gente fazer o hemograma, existem várias etapas. Então, a gente coleta a amostra do paciente, passa essa amostra no aparelho. E aí, o aparelho vai liberar um resultado, né, geralmente ou fica na tela de um computador, na tela do próprio aparelho, ou sai um papel impresso. E depois, a gente, como analista clínico, vai lá, olha o resultado que saiu, né, impresso ou lá na tela. E se tiver tudo ok, a gente ou faz a lâmina ou libera esse laudo para ir ser digitado e depois ser conferido e liberado, né? Então, essa parte que eu vou falar aqui para vocês é aqui nessa parte de resultados da análise que o aparelho fez, né? Os gráficos que o aparelho solta que não vão constar lá no laudo final, mas que são importantes para o analista clínico liberar um resultado confiável. Bom, então esses gráficos, como eu falei, são liberados pelo equipamento e a partir deles, né, a gente consegue tirar muitas informações sobre as hemácias, sobre as plaquetas e sobre os leucócitos. Por isso que eles são muito importantes e fazem parte fundamental dessa análise mais crítica pelo analista clínico. Existem basicamente, então, no hemograma básico, né, o mais comumente utilizado, né, dois tipos de gráficos. Tem os histogramas, que são esses daqui, né, que a gente está vendo na imagem, que é uma representação aproximada da distribuição de dados numéricos. Então, tem vários dados numéricos e isso é uma distribuição que é feita e a gente consegue ver esse histograma. A gente vai ver com mais detalhe agora. E o outro tipo são os dispersogramas, né, que nesse caso os dados são visualizados como uma coleção de pontos, ou seja, cada pontinho desse é disposto nessa região do gráfico aí, né, de acordo com o eixo X e o eixo Y, e ele vai ser marcado na posição exata que ele se encontra nessa área do gráfico. Eu vou explicar também mais a fundo como que isso funciona. Falando então agora, né, dos histogramas, que são os mais comuns e que tem praticamente todos os equipamentos de hematologia, né, dos aparelhos automatizados que fazem o hemograma. Bom, os histogramas são obtidos principalmente pela técnica de impedância elétrica. O que é essa metodologia? Então, lá quando a amostra é aspirada, um pouco dessa amostra vai para um canal que conta tanto hemácias quanto plaquetas. E aí essas células vão passar, né, por meio de um fluxo que vai fazer com que apenas uma célula passe por vez nesse sensor aqui. Nesse caso da impedância, esse sensor é um sensor elétrico. Então, toda vez que tem uma diferença de potencial de carga elétrica ali, ele gera um pico. E aí toda célula que passa, ele vai detectando essa informação. Então, se a gente olhar aqui, né, dar um zoom, né, nesse sensor aqui no exato momento que a célula passa, essa célula faz uma mudança aí no potencial, né, no potencial elétrico, e o aparelho emite um pico, né? Então, a gente pode ver que esse hemograma, né, o aparelho vai emitindo esses picos, sendo que cada um desses picos corresponde a uma célula que passou lá naquele sensor. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um pico, né, menor, geralmente que indica que a célula é menor. Se eu tenho um pico maior, eu tenho uma célula maior, né? Então, com base nisso, o equipamento depois vai fazer uma média de todas as células lá, né, de X células que ele contou, né, que passaram por esse sensor, e aí ele vai emitir dessa média que a gente pode ver lá no laudo do hemograma, né, por meio desse histograma. Então, isso aqui que sai lá no aparelho já é uma média, ou seja, tem valores menores, maiores, mas o que está representado ali é a média de todas as células que passaram. Bom,
O histograma pode avaliar aí vários parâmetros, como por exemplo, fazer a contagem das células, né? Como eu falei, cada célula que passa gera um pico daquele. O volume, então, como eu falei para vocês, se a célula é pequena, vai gerar um pico menor. Se a célula é maior, vai gerar um pico maior, né? E aí a gente consegue, o aparelho consegue dar essa informação sobre volume. E também, outra informação que esse histograma pode dar em relação aí, falando das hemácias, é a variação de tamanho ou morfologia dessas hemácias, né? Por meio do RDW, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Então, no final, a gente tem esse gráfico, né? A gente observa esse gráfico lá no laudo que sai do equipamento, que é a quantidade de células aqui no eixo, num dos eixos, e no outro eixo é o volume em femtolitros, né? Então, essas unidades de volume a gente sempre usa em femtolitros. E aqui a gente tem dois histogramas de hemácias diferentes e a gente vai entender qual que é a diferença desses, qual que é normal, qual que é anormal. Bom, mas aí tem uma coisa, né? O equipamento, no canal lá que eu falei para vocês, ele vai ler tanto hemácias quanto plaquetas. Mas como que ele vai saber se é uma hemácia ou se é uma plaqueta, sendo que elas vão passar pelo mesmo local? Bom, então a gente tem que lembrar dos volumes desses elementos celulares, né? As hemácias têm um volume aí que varia de 80 a 100 femtolitros, né? O valor de referência. E as hemácias, ou as plaquetas, né, têm um valor de referência aí de 7 a 13 femtolitros, né, de volume. Com base nessa diferença, que é bem grande, né, de 7 para 80, tem uma grande diferença. O equipamento consegue diferenciar por meio do volume se isso é uma hemácia ou é uma plaqueta, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Porque tem algumas situações em que se uma célula tiver maior, uma célula tiver menor, pode ter alguma interferência, já que o equipamento não sabe, não tem um microscópio lá para confirmar se aquilo é uma hemácia ou uma plaqueta, né? Tudo pelaquela diferença lá de potencial que a gente faz pela impedância. Então o equipamento classifica, separa essas células assim. O limiar aqui para separar uma hemácia de uma plaqueta é o volume acima de 30 femtolitros, ou seja, de 30 para baixo femtolitros, né, de 2 até 30, tudo que passar lá naquele sensor vai ser classificado como plaqueta, né? Então, são estruturas. Toda estrutura que passar lá e que tiver nesse volume aqui vai ser classificado como plaqueta. Não quer dizer que tudo que passou lá é realmente plaqueta. Mas, né, a grande probabilidade é que a maioria das células que passou lá vai ser plaquetas. E acima de 30 femtolitros, tudo que passar vai ser classificado como hemácia. Como eu falei para vocês, existem algumas situações, por exemplo, se a hemácia estiver muito pequena, ela pode ser contada como uma plaqueta. Do mesmo modo que se eu tiver uma plaqueta muito grande, né, as plaquetas gigantes, elas podem ser contadas como hemácias. Então, nessas situações, a gente precisa fazer uma investigação e pelo histograma a gente consegue ter uma noção se houve algum problema em relação a isso. Bom, então um dos primeiros parâmetros que a gente avalia aí é o VCM, volume corpuscular médio. Então aqui a gente tem o gráfico, né, que sai lá no aparelho. Geralmente ele tem essas marquinhas falando o que é o normal aqui, né, esperado de 80 a 100 femtolitros. E a gente vê o pico, que é a média, né, dos volumes. Então aqui é onde a maioria das hemácias vai estar, as hemácias de determinado tamanho. Nesse caso aqui, como está entre 80 e 100 femtolitros, a gente sabe que são volumes normais, né? Então, o pico deu dentro do valor de referência. Então, a gente sabe que esse aqui é um resultado normal de VCM. Então, a maior parte das células tem um tamanho médio dentro dos valores de referência. Mas isso quer dizer que todas as hemácias estão englobadas aqui? Não. Por quê? Se a gente lembrar lá da curva de Gauss, né, sempre vai ter um desvio padrão para mais ou para menos. Então, no nosso organismo, vão ter sim algumas hemácias menores, do mesmo jeito que vão ter algumas hemácias maiores também. Mas, nesses casos, o resultado que o aparelho libera e o gráfico que o aparelho libera é indicativo, é representativo dessa média aqui.
né? Então, na lâmina, a gente também pode ver uma hemácia grande, né, ou uma hemácia bem pequena, mas isso não representa a grande maioria das células. Por isso que a gente sempre analisa aqui a média. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês verem, analisarem aí junto comigo, né, onde está o pico. Então, dependendo de onde esse pico que o aparelho liberou está, a gente pode ter uma noção relacionada ao VCM do paciente. Por exemplo, esse primeiro caso aqui, o pico está entre 80 e 100 fentolitros, ou seja, a gente pode deduzir que esse paciente tem uma normocitose, ou seja, a maioria das células está dentro do valor de referência, porque o pico está aqui dentro desse limite, né, estipulado, e a gente já conhece os valores de referência. Agora, nesse caso aqui, nesse gráfico aqui, o pico está fora, né, desse intervalo e está mais para frente, né? Ou seja, nesse caso aqui, a gente pode observar uma macrocitose, ou seja, a média das hemácias está com o volume aumentado, né? Então, o pico era para estar aqui, ó, nessa região, e ele está mais à direita. Então, nesse caso, a gente já só olhando o gráfico, sem olhar o valor do VCM, a gente já pode ter uma noção de que esse paciente tem uma macrocitose. E aqui ficou fácil agora, né? Do mesmo jeito, o pico do gráfico está antes aqui de 80 fentolitros. Logo, a gente deduz que esse paciente tem uma microcitose, né? Então, esse aqui é o primeiro parâmetro que a gente pode pensar quando a gente vê o histograma das hemácias. Bom, e aí tem também o RDW, né, que fala para a gente da variação de tamanho das hemácias e também algumas morfologias diferentes, né? Então, aqui, qual que é a diferença que vocês conseguem observar desses dois gráficos? Pausa o vídeo aí e me fala. Escreve nos comentários. Bom, se a gente olhar para esses gráficos, os dois estão com um pico dentro aí desse limite, né, entre 80 e 100. Mas tem uma diferença. Olha a base desse pico aqui e compara com a base desse pico. Qual que é a diferença? Esse pico aqui, né, de hemácias desse histograma, está mais com a base alargada. Então, mostrando aqui para vocês os valores, né, de referência do resultado desses exames aqui, nesse o RDW deu 14,1. A gente sabe que o valor de RDW fica em torno de 14,7 até 15% é um valor normal. Acima disso, a gente já considera alterado. Então, esse resultado aqui indica que não tem variação no tamanho das hemácias, ou seja, a população de hemácias está homogênea. Aqui, olha só o RDW, 20,5, ou seja, muito maior do que o valor de referência, né, que eu falei para vocês. Então, a gente consegue ver pela base do gráfico que está mais alargado. Isso indica o quê? Que tem hemácias grandes, médias, pequenas, de vários tamanhos, vários volumes diferentes, e isso faz com que a base do gráfico se alargue, né, porque tem uma população heterogênea de células. Então, essa é a interpretação olhando somente essa base do gráfico, né? E a gente chega à conclusão de que esse paciente não tem anisocitose e esse paciente tem anisocitose, né? Que fala justamente dessa variação de tamanho das hemácias. Então, o RDW alterado, a gente fala que o paciente tem anisocitose. E o histograma lá das hemácias, a partir dele a gente consegue ver isso, né, visualmente ver isso lá no laudo que o aparelho libera. Bom, então a gente pode juntar, né, o resultado do VCM e do RDW e analisar o gráfico, né, esse histograma, de forma conjunta, né, analisando esses dois parâmetros. Então, olha só aqui esses gráficos, né, esses histogramas. Qual que é a semelhança? Os dois estão desviados aqui para a direita, né? Então, nesse caso aqui, está acima de 100 fentolitros o pico, né? E nesse também. Esse aqui, o RDW, está 25,1, está bem aumentado. E nesse, o RDW está 14,3.
qual que é a interpretação que a gente pode fazer? Que nesse aqui, a população está heterogênea. Só que, mesmo assim, o VCM está aumentado, né? Então, a população está heterogênea, tem variação de tamanho da hemácias, mas como tá o pico está aqui além dos 100 femtolitros, a gente sabe que é uma população de hemácias heterogêneas, só que elas estão macrocíticas. Nesse caso aqui, a população é de hemácias macrocíticas, porque está acima dos 100 femtolitros, porém é uma população homogênea, ou seja, praticamente quase todas as hemácias estão macrocíticas. E aqui não, aqui a gente consegue encontrar uma maioria, né, de hemácias macrocíticas, mas eu também tenho hemácias micro e normais também que podem fazer essa alteração do RDW. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem uma macrocitose com anisocitose, né, já que o RDW está bem aumentado. Olha a base do gráfico aqui, né, desse pico, tanto que está alargada. E nesse aqui tem a macrocitose, né, o VCM está aumentado, porém não tem anisocitose, porque a base do gráfico do pico está estreita, né? E o RDW deu normal, indicando uma população de hemácias macrocíticas homogênea. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns gráficos para a gente interpretar então, né? Esse aqui é outra forma de a gente visualizar esse histograma, né? Alguns equipamentos vão mostrar o histograma desse jeito aqui, plaquetas e hemácias juntas, separadas aqui por essas linhazinhas pontilhadas, né? Então, cada equipamento, vocês têm que ficar cientes disso. O que eu estou falando aqui pode ser que no equipamento que você use seja um pouco diferente a forma de visualizar, mas a interpretação costuma ser a mesma. Então, a gente tem as plaquetas, que é aquele volume lá, lembra, de 2 a 30 femtolitros. As plaquetas são contadas, né, que tem esse volume. E acima disso, de 30 femtolitros, o aparelho classifica como hemácias. Então, se a gente olhar os dois juntos, porque eles são contados no mesmo canal, a gente tem um pico pequeno aqui nas plaquetas e um pico grande das hemácias. Olha só esse caso aqui, né? Tem um pico aqui nas plaquetas. O que geralmente acontece é que esse pico das plaquetas ele diminui quase zero e aí que começa o das hemácias, tá? Das hemácias. Tá vendo aqui, ó, que subiu, diminuiu e aí depois aumentou de novo para as hemácias. Nesse caso aqui não diminuiu, né? Continuou aqui como se fosse tudo uma coisa só. E isso gera muita confusão no laboratório. E o que pode causar um gráfico desse jeito aqui? Quando as hemácias e as plaquetas ficam com os resultados meio que bagunçados ali, um entrando no outro, né? Isso pode indicar que ou as plaquetas estão grandes demais, estão sendo contadas como hemácias, ou que as hemácias estão pequenas ou fragmentadas, estão sendo contadas como plaquetas. Porque lembra que eu falei para vocês que o aparelho só sabe diferenciar essas células por causa do volume. Se o volume de uma está muito maior ou de outra está muito menor, consequentemente, a gente tem essa confusão e aqui pode ver isso no gráfico, né? Pode ser também esquizócitos, agregados plaquetários, né? Hemácias displásicas. Então, várias alterações aí que vão levar ao aparecimento desse gráfico mais ou menos dessa forma aqui. Bom, outra forma de gráfico alterado é esse aqui, né? Que tem um pico nas plaquetas, aí as plaquetas descem, né? Tá vendo que ó, desceu, né? Para separar o que é plaqueta e o que é hemácia. Aí subiu só porque esse pico aqui não desceu, né? Não formou um pico, ele ficou contínuo. O que isso quer dizer? Pode ser crioaglutininas, né? Alguns anticorpos que estejam fazendo com que essas hemácias estejam coagulando ali. Pode ser alguma outra causa de aglutinação de hemácias ou pode ser a formação de rolô. Por exemplo, um paciente com mieloma múltiplo pode ter um gráfico mais ou menos aqui nesse sentido se ele tiver com a formação de rolô, com a alta concentração de imunoglobulinas séricas. Bom, e aqui é outro exemplo, né, desse gráfico em que a gente pode ver aqui, né, tem um pico das plaquetas, aí diminui. Ok, né, não está tendo aquela interferência de uma contagem para outra. Só que aí a gente olha que na hemácia era para ter um pico único. E o que aconteceu?
tem 2 picos. O que isso quer dizer? Quando a gente encontra 2 picos no histograma das hemácias. Geralmente é uma dupla população de hemácias, né? Então tem hemácias de um volume e hemácias de outro volume. E em que situações a gente encontra isso? Início do tratamento, né, de anemia por deficiência de ferro. Então, o paciente está com anemia microcítica. Aí começou o tratamento com sulfato ferroso. Aí vão ter hemácias sendo produzidas de maneira do volume normal, mas vão ter aquelas hemácias que já estão circulando que eram microcíticas. Ou seja, vai ter uma dupla população de hemácias normais e hemácias microcíticas. E aí, se a gente pegar o paciente nessa etapa do tratamento, a gente pode encontrar essa dupla população. Outra causa, transfusão sanguínea. Se o paciente tem uma anemia com hemácias microcíticas ou macrocíticas e ele faz uma transfusão sanguínea de hemácias normais, com volume normal, consequentemente eu vou ter hemácias que são do paciente e hemácias que são da bolsa de sangue. E aí isso dá também uma dupla população, né? Que é esse pico duplo no gráfico, no histograma das hemácias. E também hemácias com 2 morfologias diferentes. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Um paciente saudável tem um histograma aqui com um único pico, né? Nesse caso o paciente tinha 14,7 de hemoglobina, VCM de 91, RDW de 12,5, ou seja, tudo dentro dos parâmetros normais. Esse paciente tinha mielofibrose, olha só, tinha anemia, né? 8,5 de hemoglobina, o VCM 112, ou seja, uma macrocitose, e um RDW de 30,7, né? Olhando o gráfico aqui, olha só, olha a largura da base desse pico, né? Quase nem é um pico, né? Já é quase um platô ali, uma montanha, né? Então, olha só, tanto que está largo. Isso quer dizer que eu tenho hemácias de várias morfologias ou tamanhos diferentes. No caso da mielofibrose, pode ser tanto morfologia quanto tamanhos diferentes, né? Então, nesse caso aqui, só pelo esse histograma, a gente já consegue ver que tem algum problema na parte das hemácias desse paciente. E a gente tem que ir para a lâmina para confirmar. Aqui o paciente tinha aplasia de medula óssea, né? Hemoglobina 6,5 com anemia, VCM 78, ou seja, ele tinha uma microcitose, né? E um RDW de 12,2, ou seja, ele não tinha anisocitose. A base do pico aqui, ó, tá estreitinha, né? Então não tinha variação de tamanhos. E aqui um paciente com anemia falciforme. Olha só, compara esse aqui, né, ou do paciente saudável com o da anemia falciforme. A base do gráfico aqui, né, do pico, tá um pouco mais alargada, se a gente comparar com esse paciente saudável. Então, a hemoglobina 7,5, VCM 95, né, não tinha microcitose nem macrocitose, mas tinha anemia, né, porque é anemia falciforme. E tinha anisocitose, olha só o RDW 23, ou seja, tem variação do tamanho ou morfologia das hemácias, né? No caso aqui da anemia falciforme, são os drepanócitos que provavelmente estão causando essas alterações. Bom, falando das plaquetas, né, a gente viu das hemácias. Se a gente olhar agora com foco nas plaquetas, né, a gente vai ter também algumas informações importantes no histograma das plaquetas. Geralmente o equipamento libera 2, o das hemácias e o das plaquetas. Então o que eu vou falar para vocês aqui, né, nos gráficos seguintes, é como se a gente tivesse pego essa parte aqui daqueles gráficos que eu mostrei para vocês e dado um zoom, né, ampliado, e eu estamos olhando agora só essa parte aqui que está marcada igual eu mostrei aqui para vocês. Então, que é isso aqui, ó. É isso aqui o importante que a gente vai ver agora. Lembrando que isso aqui é de 2 a 30 fentolitros, né? Muito menor do que os das hemácias. Então aqui, ó, a gente pode ver que já começa o da hemácia, mas esse gráfico é focado nas plaquetas, então aqui as hemácias não vão entrar, né? Então, um gráfico normal é esse aqui, né? Tem um pico, desce, né, em torno aqui de 10 fentolitros já desce, e aí zera aqui de novo, aí depois dos 30 fentolitros é que começa a subir de novo por causa das hemácias, né? Então, ele tem esse formato aqui característico. No caso de um paciente, então, com um gráfico assim, né, com um histograma que tem um pico, mas o pico aqui não desceu, ó, tá vendo que ele não triscou aqui no zero e subiu de novo, igual aqui, ele continuou, é aquele mesmo caso lá das hemácias, né? Que não foi praticamente a mesma coisa aqui. O que acontece?
tem algum problema causando alterações no volume das células, ou as hemácias estão pequenas demais ou as plaquetas estão grandes demais. Pode ser também agregados plaquetários, né, esquizócitos, né, que são fragmentos de hemácias que são contados como plaquetas, mas é como se não tivesse o início e o fim entre plaquetas e hemácias, né, juntasse tudo. E aí essa confusão tem que ser vista na lâmina para ver o que está acontecendo. Bom, nesse caso aqui, olha só, né, tem um pico bem pequeno, olha só a comparação com esse, bem pequeno aqui, aí zerou de novo e aí começam as hemácias aqui. O que isso indica? Muitas vezes o paciente está com uma trombocitopenia, ou seja, quantidade de plaquetas muito diminuída. Isso a gente pode encontrar aí na aplasia de medula óssea ou no paciente que está fazendo a quimioterapia mieloablativa para ir para o transplante de medula óssea, né? Transplante de células progenitoras hematopoéticas. Então, ele vai ter uma pequena quantidade de plaquetas. Se a gente olha um gráfico desse, né, e vê isso aqui, a gente pode olhar lá no valor das plaquetas, que provavelmente vai estar um valor bem baixo. E aqui, outro tipo de histograma, né, de plaquetas com dois picos, né? O normal é que a gente tenha só um pico, e aqui teve um, aí desceu um pouco, subiu de novo e aí desceu aqui. O que isso quer dizer? Pode ser uma anisocitose plaquetária, ou seja, variação do tamanho das plaquetas, hemácias grandes, médias, pequenas, né? Uma população heterogênea. Pode ser após uma quimioterapia, né? O paciente se recuperando, então tem hemácias, tem plaquetas, né, de alguns tamanhos diferentes. Pode também ser uma agregação plaquetária ou o paciente fez transfusão de plaquetas, né? Então, geralmente, nesse caso, o paciente vai ter duas populações de plaquetas de tamanhos diferentes, causando essa alteração aqui no gráfico. Bom, e aqui um paciente saudável, né? Então, tem um gráfico das plaquetas, né, que sai lá naquele laudo que eu falei. Nesse caso aqui, o paciente tinha 209 mil plaquetas e o VPM, né, que é o volume plaquetário médio, estava 10,8 fentolitros. Então, aqui, um paciente com anemia falciforme, né, plaquetas, 758 milhões. Milhões não, né? 758 mil, com um volume plaquetário médio de 9,3 fentolitros. Ou seja, apesar de a quantidade de plaquetas aqui estar bastante aumentada, né, com o valor máximo é 450, no gráfico a gente vê que provavelmente as plaquetas estão com o volume normal, né? O que está alterado somente é a quantidade, né? Mas claro que um paciente com anemia falciforme a gente vai fazer a lâmina e conferir tudo na lâmina, né? Leucócitos, hemácias e plaquetas. Olha aqui um caso de aplasia de medula óssea que eu falei para vocês. O paciente, né, praticamente não tinha plaquetas, só 5.000 plaquetas por microlitro de sangue. E o VPM dessas poucas plaquetas estava em 9,7. E aqui é um gráfico mostrando, né, plaquetas gigantes, olha só. Nem chegou a formar um pico, né, porque o paciente estava com uma trombocitopenia de 58 mil e teve aquela junção lá dos gráficos de hemácia e plaquetas, né, não desceu e subiu de novo. Isso indica que pode estar tendo algum problema aí de plaquetas gigantes ou hemácias pequenas, né? Então, nesse caso aqui, o equipamento nem liberou o VPM e aqui tem que ir para a lâmina para ver se realmente essa trombocitopenia se confirma, né? E talvez fazer algumas medidas a mais para confirmar esse valor de plaqueta aqui. Bom, então plaquetas e hemácias a gente vê pelo histograma. E aí, os leucócitos, a gente olha pelo dispersograma, né? O gráfico de dispersão. Então, esse dispersograma, como eu falei para vocês, né? A metodologia, cada pontinho daquele indica uma célula e para gerar esses pontinhos lá no gráfico, né? É utilizado na maioria dos equipamentos automatizados, mais modernos, aí de 5 partes. Tem o de 3 partes, que é mais simples, e o de 5 partes é que faz o diferencial completo, né? Então, nesses casos, é utilizada a citometria de fluxo e também fluorescência para diferenciar todos os tipos de leucócitos. Então, aqui a gente vendo um esqueminha, né, como está lá dentro do equipamento,
tem aqui esse canal por onde as células vão passar uma por uma, né, sem ficar uma em cima da outra, né? Então é uma célula por vez que vai passar e elas passam aqui na frente desse laser, né? Entre esse laser e esse laser, então vai dependendo de como a célula reage a essa luz, vão ter aqui 3 detectores que vão detectar algumas informações relacionadas à célula que passou e bloqueou ou alterou o padrão desse laser aqui, né? Então tem um receptor que é o FSC, que é o Forward Scatter, é como se fosse o dispersão lateral, dispersão direta, frontal, mais ou menos assim, né? Frontal, que vai avaliar para a gente o volume e o tamanho, né? Então, com esse sensor, a gente consegue saber o tamanho da hemácia, não, da célula, né? Se ela é grande, média, pequena e por aí vai. E aí tem o SSC, Side Scatter, é como se fosse a dispersão lateral, que é um sensor que fica a 90 graus do FSC. E o Side Scatter, né, o SSC, vai falar para a gente da complexidade da célula, se ela tem grânulos, se não tem, né, um pouco do núcleo. Então, se o aparelho tiver essa etapa aqui de fluorescência, aí tem o SFL, né, que é Side Fluorescence, ou seja, fluorescência lateral, em que o reagente utilizado no equipamento vai fazer com que entre dentro da célula determinado marcador e o aparelho detecta os ácidos nucleicos, principalmente o RNA, e com isso ele consegue classificar melhor essas células de acordo com seus tipos. Então tem basicamente aí, né, 2 ou 3 sensores dentro do equipamento de hematologia que vão falar essas informações. E com isso o equipamento produz um dispersograma, né, um gráfico com esses pontinhos classificando cada uma das células que passaram lá no equipamento. Então esse aqui é um exemplo de gráfico do Sysmex XE2100, que foi um dos equipamentos que eu usei durante a residência. Então aqui um eixo é o SFL, né, que é a fluorescência lateral, e aqui é o SSC, né, que é a dispersão lateral, informando de complexidade. Então aqui vai falar para a gente de fluorescência e aqui de complexidade. Então, com base, né, nesses 2 eixos, ou até pode ter o gráfico informado com os 3 eixos completos aqui, né, se a gente tem que ver isso de forma 3D, a gente consegue classificar e visualizar essas células. Então aqui eu trouxe para vocês terem uma noção, né? Passou um linfócito lá naquele laser, né? Então foi detectado que ele é um linfócito, ele foi plotado aqui nessa parte do gráfico. Então, ou seja, ele tem uma posição que ele vai ficar no gráfico. A mesma coisa que para um neutrófilo segmentado, né? Foi visto que ele é mais complexo e maior do que o linfócito. E aí ele tem um lugarzinho dele aqui no gráfico. Da mesma forma o monócito, que é maior, só que é menos complexo do que um granulócito, por exemplo, um segmentado. E aí com isso, cada célula que for passando lá vai sendo plotada aí um pontinho indicando onde ela se encaixa nesse gráfico aqui. E no final a gente tem mais ou menos isso aqui, né? Lá no equipamento, quando imprime, geralmente fica preto e branco, mas lá na tela do computador a gente consegue ver coloridinho, mostrando mais separadamente cada tipo de célula. Então aqui, como eu falei para vocês, cada ponto desse é uma célula, né? Representa uma célula que passou lá naquele laser. Então a gente tem esse dispersograma, né? Esse aqui é um exemplo de um paciente que está com alguns tipos de alterações. E a gente vai ver aqui mais ou menos onde que a gente encontra cada tipo celular nesse dispersograma aqui e como isso ajuda bastante na hora da gente interpretar os dados do hemograma do paciente. Bom, então aqui FSC ou SFL, né, para falar para a gente aqui de tamanho e fluorescência, e aqui o SSC que fala para a gente de complexidade. Então a primeira célula aqui que a gente fala é o linfócito. O linfócito é uma célula pequena
e com pouca complexidade, né? Praticamente quase não tem grânulo se tiver muito pouco, né? E não é todo o linfócito que vai ter esses grânulos. Então, eles vão ficar aqui nessa parte do gráfico, né? Menor, menos complexo. Os monócitos vêm logo em seguida, eles são de tamanho, eles são, né, maiores do que os linfócitos, mas eles são pouco complexos também em relação a grânulos, então eles ficam ali próximos dos linfócitos. Os neutrófilos e basófilos ficam aqui porque eles têm um tamanho menor, porém, eles, por exemplo, são menores do que o monócito, porém, eles são mais complexos por causa dos grânulos, né? Então, nesse caso aqui, eles ficam mais aqui à direita, né? Indicando que quanto mais para esse lado aqui, mais complexo, né? E aqui, quanto mais para cima, maior a célula. Quanto mais para baixo, menor a célula. Quanto mais aqui para a esquerda, menos complexa essa célula é. Aqui acima dos neutrófilos, né, tem quando aparece, né, não vai aparecer em todo paciente, a gente encontra os granulócitos imaturos, né, que são esses granulócitos, metamielócito, mielócito, promielócito, que eles têm um conteúdo de grânulo muito mais em quantidade e também são células maiores do que os neutrófilos maduros. Então eles ficam aqui mais para cima ali no mesmo volume ali dos monócitos, porém eles são mais complexos por causa dos grânulos. E aí os eosinófilos aqui ficam mais ainda aqui à direita por causa, né, dos grânulos que são bem complexos, então a gente consegue ver eles aqui nessa parte do dispersograma. Aqui, se tiver eritroblasto, geralmente vai ficar aqui abaixo dos linfócitos, porque o eritroblasto tem núcleo, né? É uma hemácia jovem, né, que não perdeu o núcleo ainda. Então, se no sangue periférico do paciente tiver eritroblasto, ele vai estar aqui nessa região. Tem equipamento que não diferencia, ele vai contar os eritroblastos como linfócito e a gente tem que fazer a lâmina para fazer aquela correção da contagem de leucócitos total. E aí, aqui vão ser outras células, né, que não tem como saber, são células grandes, podem estar mais para lá, mais para cá, ser complexas ou não, mas só fazendo a lâmina para identificar morfologicamente, visualmente, que tipo de células são essas. Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Um paciente saudável, então, tem um gráfico mais ou menos assim, né, um dispersograma, tem aqui os linfócitos, monócitos, neutrófilos e aqui os eosinófilos, né? Geralmente tem uns equipamentos que contam os basófilos num canal diferente. Então, nesse caso aqui, os basófilos saem em outro dispersograma, sendo que isso aqui tudo são outras células e os basófilos são só essa parte aqui, né? Então, aqui tem um dispersograma de paciente saudável que a gente bateu o olho e viu que não tem problema nenhum. Então, esse paciente tinha 5.260 de leucócitos e um diferencial ok. Nesse caso aqui, o paciente tinha aplasia de medula óssea. Olha só a diferença desse dispersograma. Lembrando que quanto mais preto, né, mais intenso, ou seja, mais células foram plotadas naquele local lá, ele vai ficando mais escuro, mais intenso. Como tem poucos pontinhos aqui, isso indica que o paciente está com uma leucopenia. Só de olhar para cá, a gente já vê que ele tem poucas células por microlitro de sangue. Se a gente olhar lá no resultado, ó, 850 leucócitos, né? Então, ele realmente está com uma leucopenia grave. E aí, o diferencial foi basicamente linfócitos, porque o linfócito é colocado aqui, né, plotado aqui nessa região do dispersograma, né? Aqui tem um pouquinho de neutrófilo, quase nada de monócito, né? E aqui outras células que tem que fazer a lâmina para identificar. Aqui é um paciente com leucemia linfocítica crônica, LLC. Olha só esse gráfico aqui, olha a diferença. Nesse caso aqui, o equipamento não deu conta de identificar o que é linfócito aqui, o que é monócito e o que são outras células anormais. Olha, ele juntou tudo aqui porque ele não conseguiu classificar isso. Os neutrófilos aqui conseguiu um pouco, tem um pouco de granulócito imaturo, eosinófilos aqui, mas só de olhar isso aqui a gente já sabe que vai ter que fazer lâmina. Não tem como liberar isso aqui sem fazer lâmina. E o paciente tinha quase 150 mil
de leucócito, sendo que 95% disso era linfócito, era um paciente com uma LLC. E aqui, para finalizar, um paciente com desvio à esquerda, olha só. Então, tá vendo que aqui tá bem cinza, né? De tanta célula que foi plotada ali, fica mais intenso, né? Quando tá mais espaçado assim, quer dizer que são menos células ali naquele local que passaram no laser. Então aqui a gente lembra que aqui é o quê? Neutrófilos, né? E acima dos neutrófilos, que são maiores do que os neutrófilos maduros, mas são maiores e mais complexos, né? A gente tem os granulócitos maturos, né? Mielócito, metamielócito, promielócito. Então a gente vê que aqui, ó, tem uma grande quantidade de granulócitos maturos, e aqui a gente viu que ele não conseguiu diferenciar os linfócitos também, porque nessa lâmina, nesse paciente, tinha eritroblastos, então o equipamento não sabia o que era linfócito, o que era eritroblasto, por isso que tem que fazer a lâmina. Estava tão alterado isso aqui que o equipamento nem fez a contagem diferencial aqui, né? Por causa dessa grande quantidade de células anormais. Então, nesse caso aqui, só na lâmina para a gente ver o que está acontecendo aqui. Mas a gente já dá para ter uma ideia que tem granulócitos imaturos, e nesse caso aqui do paciente ele também tinha esquizócitos. Muito provavelmente poderia ser uma CIVD. Né? E aqui, os leucócitos, 43.800. Né? Ou seja, o paciente tinha uma leucocitose acentuada, né, com um desvio à esquerda, ou seja, com o aparecimento desses granulócitos imaturos. Bom, espero que tenha dado para dar uma resumida bem legal aí para vocês, né, falando desses histogramas e dispersogramas. Se você gostou dessa aula, eu tenho vários outros cursos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E a gente se vê por aí numa próxima aula. Tchau, tchau.